gostaria de dar as boas-vindas àqueles que nos visitam. Sintam-se muito à vontade em nosso meio. Nós temos caminhado, se você está nos visitando aqui pela primeira, segunda vez, nós temos caminhado numa série chamada Igreja em Movimento, fazendo a exposição do livro de Atos. Hoje o pastor Cristiano não está conosco porque está pregando numa igreja em João Pessoa, atendendo um convite na verdade, duas igrejas amigas nossas, pastores amigos, então está pregando lá em João Pessoa e retorna amanhã, segunda-feira. Bom, gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 10. Nós faremos a leitura dos versículos de 1 a 23. Atos 10, dos versículos 1 a 23. O texto também será projetado. Hoje a gente só está com um telão aqui à minha esquerda, à direita de vocês. Diz assim a palavra do Senhor. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era abaixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: Estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. Até aí, vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Deus amado, nós carecemos, Deus, do teu auxílio, da tua graça, Deus, do teu Santo Espírito, para que o contato, Deus, com a tua palavra
possa redundar, Deus, em transformação do nosso coração, transformação da nossa mente, a fim de que saiamos aqui, Deus, desse lugar com a certeza de que não viemos tão somente ouvir exposição meramente humana, mas que verdadeiramente fomos visitados, Deus, pela Tua palavra. Deus, em nome de Jesus Cristo, fala conosco, edifica a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Amém. Meus irmãos, no último domingo, o pastor Cristiano finalizou a sua mensagem tendo como último ponto um único versículo que diz que Pedro ele havia se hospedado na casa de Simão, o curtidor. Eu gostaria de retomar esse ponto porque ele é de suma importância para toda a nossa reflexão daqui por diante, para tudo que vai acontecer, que iria acontecer na vida de Pedro e na vida de Cornélio. Então, Simão, o curtidor, era um homem que trabalhava com couro de animal, com peles de animais. Então, ele esfolava aqueles animais para que pudesse aproveitar o seu couro. Pedro, ele era judeu. Ele cresceu imerso na cultura judaica, ouvindo acerca dos ensinamentos que vinham da religião. E dentro da cultura judaica, um dos preceitos, coisas que deveriam ser evitadas a todo custo, seria ter contato com animais mortos. Então, deveria ser evitado. Não que, em alguns momentos, isso significasse um pecado horrível, mas isso fazia com que o judeu se tornasse cerimonialmente impuro. Então, esse era um tema bastante frequente dentro da religião judaica. Coisas impuras, coisas puras, coisas que eram consideradas imundas. Então, pessoas que poderiam se tornar cerimonialmente inabilitados para poder participar de alguns rituais judaicos. Então, tudo isso pode nos causar certa estranheza, e até distância da nossa cultura. Mas para Pedro isso era muito vívido. Então, dependendo do tipo de impureza ao qual você fosse exposto, então era preconizado determinadas práticas, talvez se lavar, talvez esperar até a noite, talvez esperar 7 dias, em outros esperar 14 dias. Então, para cada tipo de situação em que alguém se encontrasse como tipificado, como cerimonialmente impuro, então deveria observar algumas recomendações da lei judaica. Então, já é de chamar bastante a nossa atenção que Pedro, após o contato com o Evangelho, ele se hospede na casa de um homem que tinha esse tipo de ofício, que trabalhava com couro de animais, estava ali em contato constante com animais mortos. Quando diz que ele morava em Jope, à beira-mar, certamente por conta da proximidade de um lugar que estava com abundância de água, a brisa do mar certamente também ajudava a dissipar o mau cheiro de vários animais mortos, abundância de água para poder lavar o couro. Então, tudo isso fazia parte daquele ofício. Então, ele estava ali estrategicamente situado. Só que quando a gente ouve falar sobre a cidade de Jope, a gente também deve atentar para isso. Não podemos parar tão somente no ofício daquele homem que hospedou Pedro, do anfitrião de Pedro, mas a localidade onde aquela cidade estava onde aquela casa estava situada. Jope era uma das cidades portuárias mais antigas do mundo antigo. Era o porto mais antigo de Israel. Se nós voltarmos, por exemplo, no livro de Jonas, um comentarista bíblico chamado Adam Clarke, ele fala bastante sobre essa cidade. Que é curioso Pedro hospedar-se justamente ali. Para aqueles que estão familiarizados com a história de Jonas, o profeta, ele foi alguém que foi comissionado pelo Senhor para que fosse pregar a um outro grupo de gentios. Gentios eram aqueles que não eram judeus. Se você também não está muito familiarizado com essa terminologia, seria isso. Aqueles que não eram judeus eram gentios. Então, Deus havia comissionado Jonas para poder pregar para os ninivitas.
Só que Jonas não queria fazer isso, porque tratava-se de um povo inimigo de Israel. Já tinha feito Israel padecer muito, sofrer bastante. Então, Jonas não queria que esse povo fosse visitado pela misericórdia do Senhor. Então Jonas, ele se dirige a Jope e de lá ele pretende pegar um barco para poder ir para outro lugar, para Tarsis. Era como se Deus mandasse ele para o norte e ele fosse para o sul. Então, falando de forma bastante resumida, para aqueles que conhecem bem a história de Jonas, sabem que ele passou por uma aventura bastante desagradável, mas falando de forma bastante resumida, ali era a cidade que marcava o ponto de partida de um profeta que foi comissionado por Deus a falar para um povo que ele acabou se dirigindo para lá muito a contragosto e ficou muito insatisfeito com o sucesso da sua pregação. É isso mesmo. Ele foi pregar com muita má vontade para um povo que ele entendia que não deveria ser visitado pela misericórdia do Senhor. É um profeta famoso por ter ficado descontente com o sucesso da sua pregação, pois todo mundo ouviu a sua pregação e Deus os visitou com misericórdia. Então, a cidade de Jope tinha esse marco, tinha esse estigma de ser o ponto de partida de Jonas. Então, tudo isso fica na nossa cabeça quando a gente começa a se familiarizar com as Sagradas Escrituras e começa a perceber que o ponto de partida para Pedro, antes de ir até a casa de Cornélio, é revestido de grandes significados. Uma casa que era cerimonialmente impura, uma cidade que era o ponto de partida de um profeta que foi levado a falar a um povo para quem ele não queria falar. Então, tudo isso está marcado como sendo o ponto de partida da casa de Pedro, da missão de Pedro. Então, entrando no texto de hoje, a gente vê que Lucas ele é bastante minucioso ao falar sobre Cornélio. Cornélio era um centurião, um homem que comandava uma centúria, um grupo de aproximadamente de 80 a 100 soldados, de uma corte chamada italiana. Então, o Império Romano ele adotou como prática aquilo que começou com Alexandre o Grande. Alexandre o Grande ele tinha um sonho de formar um grande império, um império mundial. E ele adotou uma prática que não era tão comum. Ele começou a incluir cultura e soldados militares de nações dominadas ao seu exército. Então, o seu exército só crescia. Por isso, ele teve um avanço vertiginoso, mesmo sendo um líder militar tão jovem. E o Império Romano também abraçou essa mesma prática. Eles faziam uma proposta aos generais que eram vencidos e falavam, bom, você pode morrer ou você pode fazer parte, pode ser recrutado ao nosso exército. Então eles pensavam coisa de um minuto e resolviam, entrar para um novo exército, porque a proposta era mais atraente. Então a gente percebe que começa a ser abraçado dentro do Império Romano uma série de outras culturas. Por isso está todo mundo dentro do guarda-chuva desse grande império. Culturas diferentes, líderes militares diferentes, porque eles eram recrutados por conta da sua habilidade, da sua perspicácia no campo de batalha. Então, Cornélio certamente era alguém que tinha uma posição social bastante respeitada. Era alguém que gozava de respeito no ambiente em que ele estava inserido, era alguém que tinha muitas posses. Só que de uma forma que nós não temos acesso à explicação, o como isso aconteceu, Cornélio ele teve contato com o Deus de Israel. E ao ter contato com o Deus de Israel, ele passa a orar a esse Deus. E quando Lucas nos diz que ele fazia muitas esmolas, a gente percebe que os atos de justiça, socorrer órfãos e viúvas, isso também era preconizado na lei. Então, Cornélio, ele obedecia diligentemente o cuidado com os mais vulneráveis e orava de forma recorrente, de forma consistente ao Senhor. Talvez se Cornélio fosse nosso vizinho e nós soubéssemos de todo o histórico dele, como sendo alguém que socorria os mais vulneráveis e que tinha o hábito de orar, nós diríamos que
Cornélio seria alguém bacana para estar na nossa igreja, alguém que nós entenderíamos que já fazia o suficiente para fazer parte do hall de membros da nossa igreja. Só que o episódio que nós acabamos de ler, ele aponta para algo que nós não devemos perder de vista na nossa relação com o Senhor. Porque apesar de ser alguém que cuidava dos mais vulneráveis, apesar de ser alguém que oferecia esmolas aos mais necessitados, apesar de ser uma pessoa que orava de forma recorrente a Deus, ainda assim, um anjo do Senhor apareceu a ele mandando que ele fosse buscar Pedro, a fim de que Pedro lhe apresentasse o Evangelho. Ou seja, quando nós pensamos sobre isso, nós precisamos entender que a prática de boas obras e uma religiosidade que esteja desvencilhada de Jesus Cristo, ela não é suficiente para comprar o favor de Deus. Ela não é suficiente para nos justificar diante de Deus. Ainda que para o nosso coração, uma vida moralmente correta, viver de forma justa e generosa, pareça nos credenciar para ser visto por Deus como alguém que cumpre o seu papel na terra, nós percebemos que Deus deixa claro, através das Sagradas Escrituras, que faltava algo na vida de Cornélio. E por isso um anjo do Senhor aparece a Cornélio e manda que ele busque Pedro, para que ele apresente o Evangelho, para que fale sobre o ministério de Jesus Cristo. Isso, por vezes, parece muito distante da nossa realidade, mas quando nós olhamos para a nossa própria vida, para o nosso próprio coração, nós podemos nos pegar agindo de uma maneira que mais se assemelha a alguém que pararia exatamente no currículo de Cornélio, alguém que partilha parte dos seus bens, alguém que tem uma certa religiosidade, mas que vive completamente divorciado de uma relação pessoal com Jesus Cristo. Pensar a necessidade que Cornélio tinha de ouvir a pregação do Evangelho deve nos fazer entender que só em Jesus Cristo nós podemos encontrar salvação. Só Jesus Cristo, só o sangue do Senhor Jesus Cristo pavimenta o caminho que pode nos levar ao Pai. Só o sangue de Jesus Cristo pode nos purificar de todo o pecado. Quando o anjo aparece a Cornélio, é importante que nós entendamos que não foi simplesmente para fazer um upgrade na vida espiritual de Cornélio. É porque Cornélio precisava ter acesso àquilo que era essencial na sua relação com Deus. O irmão Luiz, que abriu o nosso culto com o louvor, que estava conduzindo o louvor, ele, ao abrir o culto, ele fez a leitura de um texto que fala sobre usar e o contato que ele teve com a arca do Senhor. Enquanto o Luiz fazia a leitura do texto e fazia uma breve exposição para nos contextualizar acerca daquilo que ele havia acabado de ler, eu lembrei de Lutero, quando Martinho Lutero diz que o encontro de um homem pecador com um Deus infinitamente santo não é um bom encontro. É um encontro que resulta em morte. E por isso nós carecemos de um Salvador, por isso nós carecemos de Jesus Cristo. Só que o fato do anjo ter orientado Cornélio a buscar Pedro para que lhe apresentasse toda a história de Jesus Cristo deve ser uma grande chamada de atenção, não só para aqueles que desejam se agarrar à sua justiça própria, aos seus próprios méritos, aquilo que conseguem alcançar diante dos seus próprios esforços, mediante seus próprios esforços. Mas isso também deve trazer paz ao nosso coração quando nós apresentamos o Evangelho a outras pessoas. Porque, por vezes, nós nos sentimos carregando um fardo ao apresentar o Evangelho e ficamos nos perguntando, será que a gente vai comunicar de forma correta? Será que eu vou ser convincente o suficiente? Será que eu vou conseguir amarrar todos os argumentos? Ou quando nós trazemos um não cristão para a igreja, para o culto, para poder participar conosco do culto, nós ficamos torcendo para que o Ministério de Louvor toque aquela música que mais fala ao nosso coração, para que sensibilize o coração daqueles que estão nos visitando.
para que o pregador da noite não cometa nenhum deslize, nenhum equívoco, para que essa pessoa possa ser verdadeiramente convencida a partir de argumentos lógicos, bem orquestrados, bem articulados. Mas quando a gente olha para a história de Cornélio, a gente percebe que antes que Pedro fosse até a casa daquele centurião para poder apresentar Jesus Cristo, o próprio Deus já estava moldando o coração de Cornélio, já estava arando aquela terra para que ele pudesse receber a mensagem de Jesus. Então, nós não precisamos lidar com a vaidade de achar que a nossa capacidade de argumentar vai arrastar pessoas para Cristo. Obviamente, nós devemos fazer isso com diligência, com fidelidade à palavra, com temor a Deus. Mas, no final das contas, quem convence o homem do pecado, da justiça, é o próprio Espírito Santo. É Ele quem vai trabalhando no coração do homem. As boas obras de Cornélio, elas eram insuficientes para isso. Quando Jesus Cristo, ele ainda estava com os seus discípulos, ele disse: vocês dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita. Eu, porém, vos digo, olhai que os campos já estão brancos para a colheita. Ou seja, a obra, o reino, a vinda do reino já havia sido inaugurada. Já existiam corações prontos para poder receber a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho. Isso era uma realidade naqueles dias e continua sendo uma realidade hoje. Nós precisamos tão somente anunciar o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem. Mas Deus dá diretrizes claras para Cornélio. Deus, de forma especial, ele separa um momento para que Cornélio pudesse ter contato com a mensagem de Jesus Cristo. E enquanto ele está fazendo isso, preparando o coração de Cornélio, ele também está preparando o coração de Pedro. O texto nos diz que enquanto os homens de Cornélio estavam a caminho de Jope, algo diferente também estava acontecendo na casa de Simão, o curtidor. Pedro tinha subido ao terraço, na parte de cima da casa, para orar. O texto nos descreve o estado em que Pedro estava, e isso é bem interessante, porque a palavra nos diz: Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar, estando com fome. Ele quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, Pedro, ele estava com muita fome, subiu ao terraço para orar e estava lá esperando que a comida ficasse pronta. Dizem que não é recomendável que a gente vá ao supermercado com muita fome. Vocês já ouviram falar isso? Que não é legal a gente ir no mercado quando a gente está faminto, que a gente acaba comprando não aquilo que a gente precisa, mas tudo aquilo que a gente tem vontade de comer naquele momento. Então, nós acabamos tomando atitudes insensatas e comprando mais do que nós precisávamos. Você passa e vê o chocolate na prateleira e você fala assim, bom, faz sentido eu comprar isso. E tudo faz sentido você comprar, você vai comendo tudo. Então, Pedro estava nesse momento meio que de vulnerabilidade gastronômica, digamos assim. Pedro está no terraço com bastante fome, aguardando enquanto a comida está sendo preparada. E é nesse momento em que Pedro está assim, que é baixado um lençol dos céus, preso pelas 4 pontas, com diversos tipos de animais dentro desse lençol. Pedro ouve a seguinte mensagem: mate e coma. Só que Pedro, apesar de estar assim, apesar de estar faminto, Pedro ele se mantém firme aos ensinamentos que ele recebeu desde criança. Pedro diz: Senhor, de forma alguma eu comerei, porque eu jamais comi coisa impura. Algumas traduções podem dizer jamais comer coisa imunda. Então, se você não está bem familiarizado com esse texto, a gente fica pensando com essas terminologias, a gente fica se perguntando, mas por que coisa imunda? Será que existem animais que são mais asseados do que outros?
Então, quando a gente olha em Levítico, existe uma grande lista de animais que são relacionados como aqueles que poderiam ser consumidos e os que não poderiam ser consumidos pelo povo de Israel. Então, falava sobre animais que tivessem o casco fendido, mas que também precisavam ruminar, aves que fossem carniceiras, aves de rapina não poderiam ser consumidas, peixes somente se tivessem escamas e barbatanas. Então, era uma vasta lista de animais que poderiam e aqueles que não poderiam ser consumidos. Existem comentaristas bíblicos que apontam para essa rigidez dietética que foi apresentada ao povo de Israel, guardasse algum aspecto sanitário, afinal de contas, como o povo precisava crescer. Se eles se alimentassem de alimentos mais seguros, eles poderiam crescer mais rápido. Teriam menos problemas de intoxicação alimentar, menos pessoas morreriam. Só que na coleção um teólogo chamado William Hendrickson, ele fala uma coisa interessante, ele fala sobre o aspecto da comunhão. Quando eu e minha esposa, nós tivemos a nossa segunda filha, a Isabela. Ela nasceu com alergia múltipla alimentar. E ela tinha alergia a leite, a lactose, tinha alergia à pera. Ela comia pera, ela ficava toda pintada. Ela comia uva, ficava toda pintada. E isso foi bastante angustiante nessa fase. Ela pequenininha, começando aquele processo de introdução alimentar. E a médica nos deu uma série de recomendações. Falou, não, a gente vai ter que ir testando o que ela pode, o que ela não pode comer. E a Elaine queria continuar a amamentação, porque ela era muito pequenininha. Então, a médica falou assim, então você vai ter que se abster de tudo que tem leite. E a gente descobriu que presunto tinha leite, peito de peru, blanquete de peito de peru tinha leite, várias coisas tinha leite, coisas que a gente nem imaginava que tinha leite, nós descobrimos que tinha. E para quem conhece minha esposa, sabe que ela é uma japinha, magrinha, mas que come feito um estivador, né? Ela come com empenho, come com vontade. Aí a Elaine montou uma lista de coisas que ela não comeria. E ela é muito metódica, muito sistemática, e ela começou a não comer nenhuma dessas coisas. E a gente começou a fazer leite de amêndoa, leite de coco, leite de não sei o quê, fazer um monte de coisa em casa. E ela foi submetendo essa dieta extremamente restritiva para que pudesse continuar amamentando. Só que com o tempo isso foi causando certa irritabilidade. A Elaine quando tinha alguma festa, a Elaine não queria participar. Falava assim, não vamos não, porque lá não vai ter nada para eu comer, vou ter que levar a marmita. Aí vou ter que preparar um monte de coisa para comer. Então a gente sempre passava por esse cabo de guerra antes de sair, antes de comer em algum lugar, porque ela não queria mais estar nesses ambientes, que ia ter um monte de coisa para comer, ela não ia poder comer nada daquilo. Ou seja, aos poucos, ela percebeu que o alimento passou a ser uma barreira para estar nesses lugares. Então, o comentarista William Hendrickson, nessa série de comentários, na verdade, esse volume que fala sobre Atos é um outro teólogo. Ele fala sobre esse aspecto da comunhão à mesa. Se o povo de Israel ele se alimentasse da mesma forma que todos os outros povos, eles iam ficar cada vez mais próximos, iam compartilhar mais momentos juntos. E a partir do momento que Deus se revelou a Israel, como é dito também lá em Levítico, Deus diz ao povo, sede santos, como eu sou santo. A palavra santo significa separado. Então, o povo de Israel havia sido separado de todas as outras nações para que ele pudesse apresentar ao mundo o Deus revelado em Israel. Então, o povo de Israel se manteve separado como um povo sacerdotal, até que se cumprisse a plenitude dos tempos, até que o auge da revelação se cumprisse em Jesus Cristo. Mas até lá, o povo se manteve separado. Então, era o hábito da circuncisão, a prática da circuncisão, a marca em todo o homem como sendo pertencente ao povo de Israel, os hábitos alimentares. Então, o povo não partilhava da mesa. Um pastor, amigo meu, ele falava algo interessante. Ele dizia, Eduardo, a mesa fala. E ele falava o quanto
pessoas que partilham a mesa e começam a viver momentos juntos, compartilhando refeições, acabam compartilhando mais a vida. Famílias mais antigas se sentavam à mesa, os pais, os filhos, com todos os seus filhos, e todo mundo conversava, e todo mundo sabia da vida de todo mundo. Os pais sabiam quem eram os amigos dos filhos. Isso tem se tornado algo cada vez mais desafiador nos nossos dias. Normalmente, um quer pegar o prato, quer ir para o quarto e ligar a sua televisão e assistir o seu programa favorito. Outro senta no sofá enquanto está vendo o WhatsApp, Instagram. E a gente vê essa comunhão sendo fragmentada. E a gente percebe que, de forma empírica, a interpretação sugerida pelo teólogo da coleção do Hendrickson, ela faz muito sentido. Então, Pedro, ele não entendia que era razoável guardar comunhão comendo as mesmas coisas que os outros povos comiam. Isso fazia com que ele se sentisse separado e olhasse para todos os demais como sendo cerimonialmente impuros. Não tinha contato com outras pessoas. Ele entendia, porque assim lhe foi ensinado, que simplesmente ter contato com essas pessoas lhe transformava em alguém indigno para estar diante de Deus, para estar na presença de Deus, para estar cultuando ao Senhor, para entrar no templo. Então, de posse dessas informações, nós começamos a compreender por que era tão ofensivo para Pedro obedecer aquilo que o próprio Deus estava dizendo que ele fizesse. Ele diz: Senhor, de forma alguma, porque eu jamais comi coisa imunda. Certamente, recomendações e hábitos alimentares não estão na nossa lista de coisas que nos afastam de outras pessoas. Mas, quando somos verdadeiramente sinceros, nós entendemos que existem alguns checks que a gente vai estabelecendo no nosso coração que definem as pessoas com as quais nós vamos nos relacionar. Pessoas que vão frequentar a nossa casa, pessoas com as quais nós vamos compartilhar a mesa, pessoas que eu visitarei caso estejam doentes, pessoas que eu entenderei que são merecedoras das minhas orações, pessoas que são merecedoras do meu abraço num tempo de dificuldade. E quando eu digo isso, não é que nós sejamos explicitamente indiferentes, mas quando nós simplesmente optamos por encolher a nossa mão, por não estendê-la, nós já estamos sim fazendo distinção de pessoas. Por incrível que pareça, isso se dá até entre igreja e igrejas. Nós podemos olhar para a nossa própria relação com Deus e o tipo de teologia que temos e olhar para todos os demais como sendo, bom, eu não percebo tanto requinte intelectual, né, em tal igreja, eu não percebo uma preocupação teológica da forma como eu entendo que é necessário para ter um contato com Deus, para que possa ter uma correta interpretação das Escrituras. Eu não percebo o louvor de uma forma que eu entendo que seja tão agradável a mim. Bom, a escola bíblica poderia tocar em assuntos que são mais relevantes com o nosso tempo, que tocam mais nas feridas, nas dores do nosso tempo. Então, nós nos sentamos na cadeira daqueles que avaliam a tudo e a todos como se estivéssemos num patamar de superioridade. E o povo judeu, por muito tempo, acabou se comportando assim. E quando a gente olha para os encontros que Jesus Cristo tinha com os religiosos do nosso tempo, nós percebemos que isso era tão grave que, invariavelmente, o contato de Jesus Cristo com os fariseus, com os saduceus,
eram interações que eram um tanto quanto tensas. Jesus Cristo, com muita frequência, repreendia aqueles homens que deveriam ser usados pelo Senhor para conduzir Israel como sendo uma nação sacerdotal. Mas eles acabavam fazendo o caminho contrário e faziam com que aqueles que estavam mais distantes do Senhor, mais imersos em pecados, não vissem o acesso a Deus como sendo um caminho possível para eles. E nós percebemos que Cristo foi extremamente duro nas interações que ele teve com os fariseus e com os saduceus no seu tempo. A gente não vê Jesus Cristo repreender de forma áspera e rígida pessoas que viviam uma vida que era condenável aos olhos dos seus contemporâneos naqueles dias. Mas a gente vê Jesus Cristo chamar de sepulcros caiados aqueles homens que eram tidos como mestres, como sendo responsáveis pelos cultos, como sendo responsáveis pela adoração. Então, olhar para isso deve nos fazer refletir. Bom, será que eu tenho um coração inclinado a tipificar pessoas como sendo cerimonialmente impuras, como sendo pessoas que não se relacionam com Deus da forma como eu me relaciono? Será que eu tenho essa preocupação estética em olhar para as pessoas e entender, bom, essa daí está longe de entender o que verdadeiramente significa ter uma compreensão correta das Sagradas Escrituras e se relacionar com Deus verdadeiramente? Quando a gente olha para o que Deus faz com Pedro, e foi interessante, nós costumamos fazer a leitura desse texto, junto com o staff, do texto que vai ser pregado no domingo seguinte, e compartilharmos aquilo que Deus fala conosco através do contato com a Bíblia. E nesse texto, a Kim, né, quando a gente estava conversando, a Kim falou, não, é interessante que Pedro diz que é o Senhor. Ele fala, Senhor, de forma alguma eu comerei tal coisa. Ou seja, ele entendia que era Deus que estava falando com ele. Mas ainda assim ele dizia assim, não vou comer. Então Pedro ali ele começa a ensinar um pouquinho de ortodoxia para Deus, dizendo, Senhor, a sua teologia está meio equivocada. Você está caminhando, né, de forma meio errada na interpretação do judaísmo. E às vezes a gente acaba agindo assim. A gente acha que, bom, acho que não é bem essa a direção que Deus tem a nos apresentar. Talvez não seja bem para essa pessoa que Deus está querendo comunicar a mensagem da salvação. E nós começamos a debater com Deus como se nós tivéssemos uma ideia melhor para o avanço do reino. É importante nós entendermos que a mensagem do Evangelho, ela não é mais uma mensagem que vai fazer parte do nosso acervo de conhecimento. A mensagem do Evangelho não é uma informação que nós vamos receber e vamos analisar, interpretar e, a partir daí, fazer algumas considerações ao longo da nossa vida, quando ela for demandada. Não. Nós não nos apropriamos da mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, ela se apropria de quem nós somos. E várias áreas da nossa vida começam a ser transformadas. A maneira como nós nos relacionamos com outras pessoas. A maneira como nós nos relacionamos com a nossa esposa, com o esposo, com os filhos. A maneira como nós nos relacionamos com o empregador, com o seu patrão, com o empresário da empresa, o dono da empresa em que você trabalha. A maneira como nós nos relacionamos com as pessoas que estão padecendo necessidades. A maneira como nós nos relacionamos até mesmo com o infrator, o criminoso. A maneira como nós nos relacionamos com a política, porque nós não estabelecemos nela expectativas messiânicas. Nós entendemos que temos uma responsabilidade como cidadãos, mas nós não esperamos que não esperamos em ideologia alguma que será estabelecido o reino na terra. Então nós passamos a olhar para o mundo a partir de uma lente diferente.
A partir do momento que nós somos apropriados pela mensagem do Evangelho, toda a forma como nós olhamos o mundo, ela é transformada. Não é um conjunto de conhecimentos que nós consultamos e aplicamos em determinados momentos em que nós achamos interessantes. Não. Nós passamos a respirar a partir dessa mensagem. As adversidades que nós passamos, nós entendemos que elas não são soberanas em si mesmas, mas por mais dolorosas, por mais espinhosas que elas venham a ser, elas não têm a última palavra sobre a nossa vida, porque existe um Deus todo-poderoso que continua assentado no trono, conduzindo a nossa história. Então, por isso, nós passamos a viver uma vida não marcada mais por assombro. Nós vacilaremos, sim, nós sofreremos, sim, nós choraremos, sim, mas nós seremos consolados e encorajados pelo Espírito Santo para continuar confiando que a nossa esperança, nada poderá nos separar dela, como disse o apóstolo Paulo. Então, Pedro, ele começa a ter a sua visão do mundo transformada. Apesar de ter caminhado com Cristo por 3 anos, apesar de ter visto tudo aquilo que ele viu, apesar de ter pregado o primeiro sermão da igreja na era cristã, que converteu várias pessoas, milhares e milhares de pessoas, Pedro ainda estava tendo a sua visão do evangelho transformada. Então, ele foi acolhido por alguém que tinha uma profissão complicada, numa cidade de onde partiu um profeta que entendia que nem todo mundo deveria receber a misericórdia do Senhor. Só que ele se hospedou naquela casa. Ele começou a quebrar alguns dos seus pressupostos. O próprio Deus começou a quebrar alguns dos seus pressupostos. Pedro, ele teve uma visão em que Deus mostrou para ele um conjunto de animais que estavam fora da dieta do povo judeu. Só que Deus disse para ele, mata e come. E apesar de ter dito não, que não comeria, ele começou a pensar, mas o que significa isso? O que Deus estava querendo comunicar com isso? E é nesse momento que ele está meditando sobre qual seria o sentido daquela visão que o Espírito fala ao coração dele, diz, Pedro, tem 3 homens aí fora. Você pode descer e seguir com eles, porque eu os enviei a você. Pedro desce. E parece que é algo muito simples, mas quando nós lemos no versículo 23, Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. Pedro, ele se permitiu ser acolhido por alguém que tinha uma profissão complicada. Pedro entendeu que ele não poderia chamar mais nada de imundo. E Pedro, quando ele está diante de gentios, ele não simplesmente fala com eles mais na porta, mas ele hospeda aquelas pessoas. Um judeu jamais colocaria um gentio dentro da sua residência para que pudesse se hospedar junto com ele. Mas a informação que Pedro recebeu transformou o seu coração, transformou a sua prática. Pedro, ele não estava mais confinado por aquilo que a lei dizia, mas o que Deus passou a apresentar para ele como uma nova perspectiva acerca do Evangelho, passou a governar a sua prática. Mas, Eduardo, o que você está dizendo? A gente então vai seguir agora aguardando novas revelações? Não. Tudo que havia para ser revelado nas Sagradas Escrituras foi revelado. A situação do nosso tempo é ainda pior, porque por vezes algumas das convicções que nós temos nem fundamentadas nas Sagradas Escrituras estão, mas estão fundamentadas na nossa própria percepção acerca do que é e do que não é correto, acerca da vaidade intelectual, acerca de saber o que pode, o que não pode ser feito, acerca do que é um melhor ou um pior culto. Pedro, ele foi transformado pela mensagem que ele recebeu de Cristo. Existe uma das crônicas da série escrita por C.S. Lewis, nas Crônicas de Nárnia, a famosa obra das Crônicas de Nárnia, que fala, uma delas chamada A Feiticeira, o Leão e o Guarda-Roupa.
No livro, Aslan é um leão que, de forma alegórica, ele tipifica Jesus Cristo. E nas Crônicas de Nárnia, num determinado momento, tem uma frase que diz que Aslan é selvagem, nós não sabemos quando ele vem. Porque uma das personagens, quando percebe que Aslan desaparece, aí ela fala, poxa, mas o Aslan foi embora, para onde ele foi? E um outro personagem diz, bom, Aslan ele é selvagem, nós não sabemos quando ele vem. A frase serve para explicar essa natureza imprevisível de Aslan. Ele não é um leão domesticado. E por ser selvagem, é difícil dizer quando ele aparecerá. Ele é uma criatura poderosa, independente. Então, quando o C.S. Lewis ele esboça essa ideia acerca de Jesus Cristo, é importante que nós entendamos que nós não podemos confinar Deus nas percepções que nós temos do Evangelho, ou naquilo que nós entendemos que seria uma teologia mais ortodoxa, mais correta. Mas nós devemos sempre submeter o nosso coração àquilo que Deus tem a fazer na história, entendendo que nem sempre obedecerá à nossa percepção acerca do reino, acerca do Evangelho. Obviamente, Deus nunca vai se contradizer. Mas quando a gente olha para aquilo que ele fez nos dias de Pedro, até aquele momento ele havia dito na lei, bom, existem animais que são imundos, impuros, vocês não podem comer. Só que num outro momento ele diz, olha só, você não deve chamar impuro aquilo que eu purifiquei. Naamã, ele foi até, no Antigo Testamento, lá em 1 Reis, ele foi até um rio, lá em Israel, procurando Eliseu, porque ele estava tomado por lepra. Eliseu falou para ele, você deve ir lá e mergulhar no rio, você vai ser curado da lepra. Naamã achou aquilo um absurdo, afinal de contas, Damasco tinha rios que eram muito melhores que os rios de Israel. Só que o que Naamã entendeu foi que a grande coisa não era o rio que estava em Israel, mas era o Deus a quem Israel servia. E ele entendeu que era um Deus único. Nos dias em que Cristo estava na terra, quando um leproso se aproximava de alguém, as pessoas deveriam fugir da presença dele, afinal, o contato com essa pessoa tornava aquele que teve contato com ela cerimonialmente impuro, imundo. Jesus Cristo ele fez ao contrário. Aquele que era imundo foi tornado puro ao ter contato com Jesus Cristo. Então, o que Cristo está deixando claro é que todos são cerimonialmente impuros, todos são cerimonialmente imundos. Só que, por conta do sacrifício que ele fez na cruz, morrendo em nosso favor, todos nós nos tornamos puros, porque não por conta das obras que nós fizemos, a exemplo de Cornélio e Cesareia, mas por conta da obra que ele fez na cruz do Calvário. E a partir desse momento, todos nós alcançamos o favor de Deus. Não por conta das obras que nós mesmos praticamos, mas por conta da obra que ele praticou em nosso favor. Então, quando nós olhamos para esse episódio da vida de Pedro, nós devemos nos perguntar de que forma eu tenho lidado com a revelação do Evangelho. De que forma isso tem se aplicado no contato que eu tenho com outras pessoas. Quando nós olhamos para a nossa igreja, quando nós olhamos para os nossos dias, nós temos acesso a muito mais teologia do que pessoas há séculos atrás. E que desdobramentos, todo o conhecimento que nós temos tido acesso tem significado. Se você está ouvindo a mensagem do Evangelho pela primeira vez, você já está ouvindo a mensagem que é o essencial do que há para se saber. Que todos nós pecamos, todos nós ofendemos a santidade de Deus. E todos nós fomos testemunhas, através das Sagradas Escrituras, de que Deus mesmo tratou desse problema enviando Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Então, a partir de agora, o que nós faremos com essa mensagem? Será que as pessoas olharão para nossas vidas e entenderão que nós somos detentores de grandes informações acerca do reino, acerca do Evangelho? Ou será que olharão para nossas vidas e dirão, bom, eu estou vendo vidas que são verdadeiramente transformadas por essa mensagem, e por isso faz sentido abraçar também essa mensagem.
O exemplo de Pedro, a caminho de Cesareia, ele nos lembra que todos nós somos carentes do sacrifício feito por Jesus Cristo. Não existem filhos privilegiados no reino do Senhor. Todos nós fomos alcançados pela mesma graça e somos dependentes dessa mesma graça. Não importa o valor do dízimo, não importa a quantidade de visitas que nós fazemos a doentes, não importa a quantidade de vezes que nós pregamos sermões nesse púlpito. A única coisa que nos dignifica diante de Deus é o sangue de Jesus Cristo que foi derramado em nosso favor. É dele que nós dependemos. Pedro entendeu isso. Ele chegou na casa de Cornélio, e a gente vai ver isso na próxima semana. É um pequeno spoiler, ninguém conta para o Cristiano que eu falei já isso essa semana, que ele vai pregar semana que vem nesse texto. Mas Pedro já chega na casa de Cornélio e fala assim: vocês sabem que, para mim, que sou judeu, não é legal entrar na casa de um gentio, né? Mas Deus me mandou vir aqui, então eu vim. Da mesma forma como Jonas foi para os ninivitas. Um profeta que não vai com muita boa vontade para falar do evangelho, mas de repente se dá conta que hoje nós somos parte do Israel, não que veio pelo sangue de Abraão, a partir de uma descendência étnica estabelecida mediante a lei, mas nós fazemos parte de um Israel que foi estabelecido por meio da promessa, não do sangue de Abraão, mas do sangue de Jesus Cristo. Essa é a verdade última sobre a vida da igreja. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Deus Santo, conhecendo Deus, nosso próprio coração, sabemos que não é difícil agirmos, Senhor, de maneira semelhante com a qual Pedro agiu, de entendermos, Senhor, que o Evangelho pode ser seletivo e o critério, Senhor, para essas seleções passarem pelo nosso próprio coração. Por isso, Deus, nós te clamamos que o Senhor nos conceda a graça, Deus, de jamais abrigarmos, Senhor, tamanha vaidade insana, Deus, no nosso peito, e que nós possamos caminhar todos os dias, entendendo que somos dependentes de Ti. E em assim fazendo, Deus, que a gente possa viver vida que aponte para o mundo, não uma série de informações, Deus, que a gente fica repetindo como metal vazio, mas que nós possamos encarnar o corpo de Cristo, que esse é o chamado da igreja, num mundo que caminha em trevas. Deus amado, em nome de Jesus Cristo nós choramos. Amém. Meus irmãos, gostaria de convidar